Olá pessoal, meu nome é Daniel e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue criar o nosso primeiro projeto utilizando o Next.js do zero. Bem, sem enrolações, vamos logo para o código. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nosso terminal e a gente vai rodar o seguinte comando: yarn create next app, e a gente vai dar um nome aqui para o nosso projeto. Eu vou chamar de to do, que vai ser o que a gente vai fazer nesse projeto. A gente vai criar uma pequena aplicação de to-dos, e a gente vai começando aos poucos adicionando mais funcionalidades a ela. Bem, vamos esperar aqui rapidinho terminar de criar o projeto e eu volto já. Show! Criamos aqui o nosso projeto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vou dar um clear aqui no nosso terminal, vou dar um code não, vamos dar um cd para nossa pasta de to-do, e aqui a gente vai dar um code ponto para abrir o nosso VS Code bonitão. Eu vou colocá-lo aqui no cantinho da nossa tela, e eu vou abrir uma janela aqui do Chrome também. Eu já vou deixar ela pronta aqui para a gente abrir o nosso localhost já. Bem, primeira coisa que eu vou fazer, vamos rodar a nossa aplicação. Eu vou rodar ela aqui direto no terminal do VS Code. Você pode rodar ela também no terminal que você quiser. Vou dar aqui só um yarn dev, que é o comando que vai inicializar o servidor do Next. Bem, enquanto ele vai inicializando aqui, vamos dar uma olhadinha nas partes que a gente tem. A gente tem Node Modules, Pages, Public e Styles. Bem, vamos começar aqui pela Pages, vai ser a parte que a gente vai passar a maior parte do nosso tempo. A gente vai se preocupar por enquanto só com esses dois arquivos aqui, app.js e index.js. O index.js é a nossa página principal, que eu já vou mostrar aqui, acho que o servidor já carregou. Deixa eu abrir aqui. Então aqui está definido todo o nosso, vamos botar assim, o HTML da nossa página. Então toda a estrutura que a gente tem aqui está definida aqui nesse index.js. O underline app.js é basicamente o arquivo inicial da nossa aplicação. Então, ele que envolve todo o nosso site, toda a nossa aplicação Next. Então, esse component aqui é o que representa tudo. Se você olhar, por exemplo, aqui a gente vier em inspecionar elemento, esse cara daqui se traduz para esta dívida aqui, que vai conter tudo. Todo o nosso código dentro do nosso ID underline next. Bem, então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse projetinho aqui é instalar o TypeScript, que hoje em dia você pode usar o JavaScript, mas não há motivos pelos quais você não migrar para o TypeScript. As tipagens vão te ajudar muito. Bem, no Create React App você pode criar com template, no Next também, mas o Next ele te dá uma facilidade gigantesca que basta você mudar os nomes dos arquivos e instalar as bibliotecas necessárias, que toda a configuração já está pronta. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui, mudar onde está JS, vou mudar para TSX, para indicar que é um componente que vai ter JSX, que é essa sintaxe especial que mistura JavaScript com o React, que são esses components, as H1, as divs dentro do JavaScript. Bem, mudei aqui, eu vou novamente tentar rodar yarn dev e ele vai me dar um errinho aqui, ó. Please install TypeScript, types React, e volte a rodar o seu código. Então, vamos ver aqui, copio, colo, ele vai fazer a instalação como dependências de desenvolvimento, porque o TypeScript e todas as tipagens, elas não precisam estar em produção. O browser ele não entende TypeScript, ele só entende o JavaScript. Então, no final das contas, esse código vai ser transpilado de volta para JavaScript. Então, beleza. Rodei, vou novamente rodar yarn dev e pronto. Ele reconheceu que eu estou usando o TypeScript e já vai criar o nosso testconfig.json aqui. Vai fazer todas as outras configurações necessárias. E eu já posso ver que aqui a página já está recarregando. O logozinho da Vercel já me deixa saber que a página está recarregando com as novas alterações que eu fiz. Bem, primeira coisa que a gente vai fazer, opa, ok, a gente vai apagar todo esse código daqui. Vamos matar todo mundo. Ele já vai me dar um errinho ali que eu preciso retornar alguma coisa, então eu vou retornar por enquanto só uma div. Nessa div eu vou ter uma h1 escrita to-do, vou botar aqui to-do. Vou ter um H2 aqui
para criar tudo. Costume de escrever tudo em inglês. E aí aqui a gente vai ter um input. Opa. Vou deixar ele como type text. E vou colocar um button. E esse button eu vou botar aqui só criar. Perfeito. A gente já tem agora aqui quase que uma estrutura básica de como que a gente consegue criar um to-do. Então a ideia seria que eu viesse aqui, por exemplo, comprar bananas. Eu apertaria em criar, ele apagaria o texto que eu tenho aqui e colocaria... Opa. E colocaria o item aqui na nossa lista. Bem, vamos criar essa lista aqui. Vamos fazer aqui, por exemplo, uma UL. E dentro dessa UL vamos criar as nossas LIs. Então eu vou botar aqui o nosso comprar bananas. Então se a gente ver, já temos aqui nosso primeiro item na nossa lista. Claro, foi adicionado manualmente. E a ideia é que a gente não tem que fazer isso. Essa é a beleza do React, do Next, que é a gente conseguir misturar o HTML com o JavaScript. Então, por enquanto eu vou deixar isso aqui, mas a ideia seria que, por exemplo, a gente tivesse uma array, ou seja, uma lista, né, se você vem do Python ou de alguma outra linguagem, que contivesse todos os nossos to-dos. Então, por exemplo, eu teria o to-do, que seria o comprar bananas. Eu poderia, depois de adicionar um to-do, por exemplo, passear com cachorro, e assim por diante. Então eu poderia adicionar quantos eu quisesse. Então a gente pode fazer isso. Então eu vou vir aqui, vou criar uma const, vou dizer que ela é meus to-dos, e vou criar uma array vazia aqui. Inicialmente a gente não vai ter nenhum to-do criado. Eu vou tirar esse cara daqui, e o que eu vou fazer, eu vou passar a abrir chaves, porque assim eu consigo escrever o JavaScript dentro do meu HTML. E eu vou dizer aqui para os meus to-dos, eu vou fazer um map, e nesse map eu vou falar que cada to-do, ele vai me retornar uma... Opa, não precisa disso. Ele vai me retornar uma LI. Não. Vou escrever aqui. Ele vai me retornar... Eita, Giovana. Beleza. Ele vai me retornar uma LI, e dentro do texto dessa LI vai ter o conteúdo que eu estou mapeando. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Para cada elemento dentro da minha array, eu vou pegar esse elemento, que é o meu to-do, e vou criar uma nova LI com o texto dele dentro dessa LI. Então, por exemplo, se eu vier aqui botar agora um comprar bananas e salvar, você vê que já apareceu. Perfeito. Então agora a gente só tem que fazer de alguma forma que a gente possa preencher isso de forma automática. Então tá ótimo. Bem, para agora a gente pegar o texto que está sendo escrito aqui no nosso input. A gente tem um listener, digamos assim, que é o onChange. Existem várias formas para a gente poder pegar esse texto que está ali dentro, mas o onChange é uma das mais comuns. O onChange basicamente vai ser uma função que vai passar um evento, e dentro desse evento ele vai ter os dados que a gente quer. Então eu vou criar aqui uma const, vou chamar handle input change. Ou seja, uma função para poder lidar com a mudança do input. Ela vai ser uma função que vai receber um event e ela vai executar essa seguinte função. Se você reparar aqui, ele está reclamando que o meu evento não está declarado. Está com um tipo implícito de any. Por enquanto a gente vai deixar isso, eu vou deixar para a gente mexer mais com o TypeScript numa próxima aula, mas vocês já vão ver por quê. Isso aqui é só o TypeScript me dizendo que essa variável não está tipada, ele não consegue descobrir sozinho o que ela tem. Então a gente vai estar meio como mexendo como se fosse JavaScript. E eu vou passar esse cara aqui para o meu onChange. Então agora, se eu, por exemplo, vier aqui e dar um console.log meu input, e eu vier aqui no meu console, aqui, e agora eu começar a digitar, vocês vão ver que ele está, cada vez que eu digito alguma coisa ali,
ele está fazendo o console log daqui. Então, perfeito. Ele está funcionando. Podemos tirar esse console log. Na verdade, vou deixar ele aqui por enquanto para a gente ver como que a gente trabalha com esse evento. Esse evento ele vai ter algumas propriedades dentro dela, mas o que a gente está interessado nesse momento é o event.target.value. Ele vai pegar, ou seja, nesse evento, ele vai pegar para quem eu estou apontando, que no caso é o meu input, e vai pegar o valor desse input. Então, eu vou digitar aqui bananas. E você vê que ele foi fazendo console log cada vez que eu fui adicionando ou escrevendo esse texto. Beleza, ótimo, ótimo. Então agora a gente já tem esse texto aqui. Então o que a gente pode fazer, por exemplo, criar uma variável, meu to-do, e eu vou dizer que ele é uma string por enquanto. O que eu estou fazendo aqui é só para a gente poder dizer qual é o tipo da variável. Então aqui o TypeScript já entende que o to-do é uma string. Então, na verdade, eu vou até dar um outro nome, to-do to create. Ou melhor, input. Acho que vai ser mais fácil. Input to-do. Beleza. E a gente pode vir aqui e falar que o nosso event.target.value vai ser igual a esse input to-do. Então, a gente está meio que atribuindo esse valor à nossa variável. Excelente. E aí agora, por fim, a gente tem que fazer com que, quando eu clicar no botão criar, ele vai adicionar o nosso to-do, nosso input to-do, na nossa lista, na nossa array. Então vamos aqui criar agora const handle create to-do. Vai ser a mesma estrutura, ela vai ser uma arrow function. Vou passar aqui e pronto. No caso aqui a gente não precisa receber nenhum evento, a gente só vai pegar nosso to-dos, fazer um ponto push, significa que eu vou estar inserindo um novo elemento no final da minha array. E vou falar que ele vai inserir o input to-do. Perfeito. E agora a gente vai atribuir essa função ao nosso button. E o button ele tem uma propriedade chamada onClick. E ele já está me dando aqui, handle click. Ele está reclamando aqui porque ele tentou pegar e entender no meio do que eu estava digitando. Então, beleza. Então, vamos repassar o que a gente está fazendo. A gente tem a nossa lista, ou nossa array de to-dos. A gente tem o to-do que a gente está digitando no momento. Quando a gente começa a digitar, o que a gente está digitando é atribuído a essa variável de input to-do. E quando a gente aperta o botão, essa variável que a gente criou ao digitar, ela vai ser inserida na nossa array. E como a gente aqui está fazendo o nosso map da array, ou seja, todos os nossos to-dos estão sendo mapeados, digamos assim, nessa array, a gente vai ver eles aparecendo aqui, certo? Bem, tá, estamos com bananas aqui, eu vou até digitar de novo, para a gente garantir bananas, e vou clicar em criar e, nada acontece. Por quê? Por causa de uma coisa muito interessante do React, que é a questão dos re-renders, ou seja, da renderização da página. O React ele não atualiza a renderização da página quando qualquer variável é alterada. Existem outros frameworks em JavaScript que utilizam isso, mas o React não faz isso por um motivo muito importante. Otimização. Digamos que, por exemplo, a gente tivesse dezenas de variáveis aqui. Não necessariamente a gente quer que a página atualize ou que ela faça, como botar assim, entre aspas, um refresh dos dados e das informações que estão nelas, simplesmente porque uma variável mudou. O que o React faz, ele trabalha com uma questão de estado. O React só vai fazer a re-renderização da página quando o estado for alterado. Então o que a gente precisa fazer aqui para mudar? A gente precisa transformar essas nossas variáveis em variáveis de estado. E como que a gente pode fazer isso? Utilizando uma coisa muito bacana que o React dá pra gente, que é o useState, que é um hook. Os hooks no React são basicamente funções que podem auxiliar no desenvolvimento. E uma das mais importantes é o useState. Para a gente poder utilizar o useState, a gente vai criar uma constante, que vai ser uma array, e a gente vai falar aqui useState. E vamos passar aqui. Ele vai reclamar que o useState não está declarado, então vou aqui, import useState from module React. Você vai ver que ele já vai importar aqui. E eu preciso passar duas coisas nessa array. A primeira é o nosso estado, então eu vou criar aqui a nossa array de to-dos. E a segunda vai ser a função que consegue alterar o nosso estado. Então eu vou criar aqui um set
to-dos. Por que eu preciso dessas duas? Eu vou apagar aqui só para não dar o erro. Por que a gente precisa dessas duas? No React, ele trabalha com uma coisa muito interessante nos estados, chamada imutabilidade. Ou seja, essa variável aqui, ela não pode ser alterada. A gente não consegue, por exemplo, pegar essa array, que vai ser os nossos to-dos, e fazer um push nela. Tanto que vocês verem aqui, eu até comentei, ele está me dando erro. Ele está dizendo, object possibly undefined, isso aqui é por outro motivo, mas ele está me dando erro porque eu não consigo fazer um push numa variável imutável. No React a gente só consegue sobrescrever um estado, quando a gente está trabalhando com Functional Components e com o hook de useState. Então, a gente precisa desse set to-dos para poder sobrescrever nossa variável de to-dos. Existem várias questões de otimização também por trás dos panos, não vou entrar nesse tópico agora. A primeira coisa que eu vou fazer é aqui dentro do nosso useState, eu vou passar uma array vazia. Por quê? O que está aqui dentro é o que inicializa o nosso estado. Então, o que eu passar aqui vai ser o valor inicial dos nossos to-dos. Então, no caso, assim como a gente tinha antes, eu vou passar um array vazio. Bacana. Bem, agora eu quero poder adicionar, poder pegar o texto que eu tenho aqui, nesse cara daqui, e poder salvar também numa variável, para ele poder ficar guardado. A gente vai novamente criar um estado. Então aqui a gente vai criar uma const, vamos chamar de input to-do, e vamos criar o set input to-do. Ele aqui já tentou assumir o que eu estava escrevendo, mas ele errou um pouquinho, que aqui ele não vai ser uma array, vai ser um texto. E aí aqui, se você olhar, ele já está fazendo, ó, cannot assign input to-do because it's a constant. Novamente, a gente está trabalhando com constantes imutáveis no React. Mesmo se a gente botasse o let aqui, o TypeScript ia achar que a gente pode fazer isso, mas a gente não pode. Então tá, como que a gente agora então vai atribuir esse valor ao nosso estado? Primeira coisa, a gente vai pegar aqui o nosso set input to do, que é a variável que eu disse para vocês, que é a variável que consegue alterar o nosso estado. E ela, na verdade, é uma função. E eu passo para ela o valor que eu quero sobrescrever. Então, no caso, eu tenho input to do, e eu quero que ele sobrescreva o que tiver lá pelo meu event.target.value. Pronto, isso agora já está garantindo que o meu input to do está sendo sobrescrito. E aí agora eu quero que eu possa inserir esse input to do nos meus to-dos. Então, a gente vai vir aqui para baixo, a gente não vai mais usar aquele método push daquela forma. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma constante chamada current to-dos, e a gente vai dizer que esse current to-dos ele é igual a uma array que tem os nossos to-dos. Mas a gente vai fazer uma coisa chamada spread, que a gente vai passar esses 3 pontos aqui, que eles vão basicamente pegar todos os nossos to-dos e vão espalhar eles novamente numa lista. A gente faz isso aqui novamente pela questão da imutabilidade e algumas outras questões no React, que eu mais pra frente vou explicar para vocês. Mas por enquanto, só confia em mim, a gente precisa fazer isso. Agora que a gente tem uma nova lista desse current to-dos, que tem todos os nossos to-dos passados, a gente pode vir aqui e falar que os nossos current to-dos, e faça um ponto push, e aí agora sim a gente passa o nosso input to-do. Então agora a gente tem essa nova array, o nosso current to-dos, que vai ter todos os nossos to-dos já criados. Então agora a gente vai vir lá para o nosso set to-dos e a gente vai sobrescrever os nossos to-dos. Então eu vou passar aqui o nosso current to-dos. E agora, vamos ver aqui, cruzem os dedos, vamos torcer. Se tudo estiver certo, vamos ver aqui. Comprar. Vou botar maçãs agora. Maçãs. Chega de bananas. E vocês veem que já criou aqui. Ele reclamou aqui com a gente que a gente não passou a key prop para as nossas childrens. Ele está reclamando porque quando a gente faz um map, a gente precisa passar a propriedade key para o elemento que está mais ao topo, mais externo desse map. Então aqui eu vou passar o nosso to-do.
Isso aqui basicamente está dizendo que ele tem uma chave, que é o próprio texto, no caso. A gente poderia usar talvez o índice na array ou qualquer outra coisa, ou uma ID que a gente tivesse. Mas aqui no caso, a gente vai usar esse to-do aqui, não tem problemas. Então, como vocês podem ver, a gente já consegue digitar, por exemplo, passear com o cachorro. Se a gente clicar aqui, olha só, ele já cria pra gente nosso to-do. Bem, a aplicação ainda não está pronta. A gente ainda tem muita coisa que a gente pode fazer aqui. A gente pode, por exemplo, limpar o input depois que a gente clica no criar. A gente pode estilizar um pouquinho nossa aplicação. A gente pode, por exemplo, querer aparecer que a gente já marcou ela aqui ou não. Então, a gente vai dar continuidade nessa aplicação nas próximas aulas, mas por essa aula acho que já está bem bacana, a gente já aprendeu bastante coisa sobre como o React funciona com mutabilidade, como que a gente pode trabalhar com JavaScript dentro do HTML e um pouquinho sobre os hooks. Inicialmente aqui o nosso hook de useState. Bem, espero ver vocês nas próximas aulas, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau.